Estou muito para frente. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Amém? Todos acharam? Amém. Nós vamos ler a partir do verso 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai zeloso, um Pai amoroso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Senhor, eu rogo a Ti, fala ao nosso coração essa noite. Queremos estar sensíveis para ouvir a Sua voz, Pai. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, tira toda a ansiedade, toda a inquietação, toda a preocupação. Queremos estar sensíveis para ouvir a Tua voz. Fala, Pai, queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tem liberdade. Fala ao nosso coração. Eu rogo a Ti humildade, simplicidade, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje. É a bondosa providência de Deus. Sabe, amados, a providência de Deus é uma das doutrinas mais consoladoras que a gente encontra nas Escrituras. E não somente nas Escrituras, mas ela é demonstrada por toda a história, no decorrer de toda a história. A gente vê a mão do Senhor agindo
a mão do Senhor operando, a mão do Senhor mudando o curso da história, mudando as coisas. Então, desde o nosso nascimento, né, como o salmista diz ali no Salmo 139, a substância ainda era informe no ventre da mãe. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos amava. O Senhor já tinha uma provisão para mim e para você. Amém. Nós precisamos crer nisso. É algo muito importante a gente entender, porque o Senhor nos dá. Parece que às vezes a gente esquece, mas o Senhor nos dá algo muito interessante. Eu sempre gosto de dizer aqui, se você já me ouviu, perdoa, né, a minha repetição, mas é o meu exercício toda manhã. Eu levanto, primeira coisa que eu faço é respirar. Glória a Deus, o Senhor me deu o fôlego da vida. Mas o que nós somos se não for o Senhor? O que nós somos? Não somos nada. Porque se a gente já pensou a gente fazer assim e não achar o ar, misericórdia. Mas o Senhor, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, tem se revelado a nós e tem uma provisão preparado para cada um de nós. A mão de Deus tem dirigido o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar. Ainda que a gente não tenha prestado atenção nisso, Deus tem dirigido. Deus tem guiado os nossos passos. E eu queria conversar um pouquinho com você essa noite, e talvez a gente poderia fazer uma pergunta, né? Como então a gente pode ver essa providência de Deus na nossa vida? Porque às vezes a gente cai no engano, amados, de achar que é a nossa profissão que nos dá a provisão, que é a nossa inteligência que nos dá a provisão, que é o nosso braço forte que nos dá a provisão. Mas nós não podemos cair nesse engano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Você crê nisso? Amém. Então eu queria que a gente pudesse refletir um pouco em cima dessa pergunta. Como nós podemos ver a provisão, a providência de Deus, né, na nossa vida? Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos ver a provisão de Deus na nossa vida, observando a forma como nós estamos vivendo nesse mundo. Você já tinha parado para pensar nisso? Como nós estamos vivendo neste mundo tem demonstrado para aqueles que estão perto de nós a provisão de Deus. Ou nós estamos demonstrando o contrário. Quem está no controle? A máxima do discipulado, né? Quem está no trono? O Gilberto? Norberto está no trono? Ah, o Guilherme está no trono. Não? Não. Glória a Deus. Nem o Paulo. Nem o Felipe. Mas às vezes, amados, a gente esquece disso. E a gente acaba ficando no trono. Porque a gente acaba tomando decisões, fazendo algumas coisas, a gente fica preocupados. O texto está dizendo aqui muito claramente, né, o que é a provisão de Deus. Eu acho que esse texto de Mateus 6, Jesus nos traz uma máxima do que é a provisão de Deus diária. Mas a gente está preocupado. Quer ver um exemplo ou não? Eu fiz até um comentário com a Dani, né? As irmãs ficam tão bonitas de cor-de-rosa, né? Por que vocês não usam rosa? Olha, não tem nenhuma irmã usando rosa hoje. É, um pouquinho, né? Mas vocês percebem? Vocês percebem? Algo interessante, amados. E às vezes, né? Como que tá o nosso guarda-roupa é um exemplo, né? Às vezes a gente está insatisfeito com tudo aquilo que nós temos e parece que a gente quer algo mais. Como que nós estamos vivendo? Entendendo a provisão de Deus, na forma que nós estamos vivendo. Sabe por quê, amados?
Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E eu tenho quase certeza que uma das armas que Satanás mais tem usado nos nossos dias é querer tirar do nosso entendimento que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós não estamos vivendo no mundo por acaso. A gente não pode querer cantar aquele sambinha, né? Ó, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é assim, amados. Há um propósito. O Senhor nos chamou com um propósito. E tem um texto em Eclesiastes, que me intriga em relação a exatamente isso. Porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Aí Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, ele fala algo muito interessante em relação à nossa posição no mundo. Vocês se lembram ou não? Ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas você já entendeu o texto todo ali? Vamos abrir? 2 Coríntios, capítulo 2. Como eu ensinei, né, ó, deixa marcadinho aqui Mateus, né, que nós vamos voltar aqui, né. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, ou alguns dias, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, sempre. O que é sempre? Todo dia? Estamos juntos? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós. Dá uma olhadinha quem está ao seu lado aí. Olha que coisa linda. Você está vendo? Por meio de nós. Manifesta em alguns lugares. É isso? Todo lugar. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oh, aleluia! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo tem perecido porque lhe falta. Amados, nós precisamos ter temor. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Por quê? Vocês estão percebendo? Por que a fragrância do conhecimento do Senhor se manifesta em todo lugar? Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Esse texto enche meu coração de júbilo. Porque eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas qual é a fragrância que tem exalado das nossas vidas? Pensa agora onde você tem estado. Eu estou de férias, então eu posso fazer o que eu quiser. Você é o bom perfume de Cristo em todo lugar. Seja no trabalho, seja na escola, seja com os seus vizinhos, seja ali queimando arroz, ou fazendo um arroz maravilhoso. Eu e você somos o bom perfume de Cristo. Amém. Tanto nos que são salvos, como nos que... Amados, nós precisamos exalar essa fragrância. Agora olha para mim. O quanto você conhece de Cristo? O quanto você tem conhecido de Cristo?
Agora eu queria que a gente lesse, guarda isso. Nós somos a fragrância, exalamos a fragrância do conhecimento de Deus. Amém? Amém. Estamos juntos? Agora abre um outro texto. Eclesiastes. Sabe onde está? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Antes de Cantares. Capítulo 10. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Entenda o pensamento do sábio Salomão. O que ele diz? Qual mosca faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vou fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Como nós estamos vivendo a providência de Deus no mundo? Como? Tem um detalhe interessante. Os melhores perfumistas, eu achava que era na França, mas eu estou equivocado. Os melhores perfumistas estão no Oriente Médio. Sabe por quê? É lá onde tem as melhores fragrâncias. E eles têm a arte de misturar essas fragrâncias. Agora tem um detalhe interessante aqui. Eles são profissionais, eles são gabaritados, eles são preparados para fazer a mistura. Mas essa mistura precisa ser feita e tem que haver uma maturação. Só que ele, pensa comigo, ele trabalha o dia inteiro, aí vem uma mosca e morre ali. Todo o trabalho dele está perdido. Porque como o sábio Salomão nos ensina, em vez de exalar perfume, passa a exalar mau cheiro. Eu e você somos feitos para exalar a boa fragrância de Cristo. Perfeita. Não existe melhor. Mas como nós estamos vivendo? Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que Salomão está usando essa figura? Você já parou para pensar? Por que ele faz essa ilustração da mosca caindo numa fragrância? Por quê? Amados, ele diz que aonde há sabedoria e a honra, a insensatez, que é uma das atribuições da estultícia, né? Insensatez, faz-nos perder toda a nossa fragrância. Aí a pergunta é como nós estamos vivendo no mundo. Porque se você pensar, eu fiz até algumas anotações aqui, né? Em relação a gente ver a diferença da insensatez, né? Em relação à sabedoria, à graça, à fragrância do conhecimento de Deus que Ele tem nos dado. Primeiro, a insensatez aplaude a ignorância e faz caçoar do conhecimento. E aqui eu estou dizendo ao conhecimento de Cristo. Quantas pessoas hoje a gente tem visto fazer brincadeiras, caçoar de coisas espirituais? Isso é insensatez. É a mosca dentro do perfume. Outra, a insensatez venera o que o servo de Deus deve repudiar. E ao contrário,
ela repudia o que se deve respeitar. Parece que hoje no mundo as coisas do Senhor são sátiras. Mas não para aí, continua. A insensatez, ela se envergonha daquilo que deve ser respeitado. Eu estava ontem conversando com alguns irmãos e um jovem disse para mim que assim, ele estava no meio da comunidade, mas porque ele é um pouco diferente, a turma, ele se sentiu as pessoas caçoando dele. Sabe por que acontece isso, amados? Porque a gente não entende que o Senhor nos chamou para exalar a fragrância do seu conhecimento em todo lugar, para todos. O julgamento cabe a Ele. Me entendem? Se entrasse um homossexual por essa porta, como você receberia? Se entrasse uma meretriz por essa porta, como você receberia? O pior, vamos pensar, um pior do pecador entrasse por essa porta, como você receberia? Vocês percebem a importância de entender que nós somos o bom perfume de Cristo? Porque a fragrância do conhecimento do Senhor, e não eu e você, vai cheirar para uns o cheiro de vida, para outros o cheiro de morte. É a presença de Cristo, não somos eu e você, mas é a presença de Cristo em nós. A presença de Cristo em nós. A insensatez chama luz de trevas e trevas de luz. Quantas vezes você recebe, você pode dizer, não, Chico, eu não faço isso, mas quantas vezes no dia você recebe no seu Instagram, no seu Facebook, uma coisa tirando uma sátira de algum cristão e você às vezes até concorda? Ou não vou falar um cristão, alguém que seja do mundo mesmo. É esse o chamado que nós estamos tendo, amados? Não. Me perdoe. Mas o nosso chamado é para nós sermos o bom perfume de Cristo. Exalar a fragrância do conhecimento dele. É isso que Paulo fala, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Salomão, ele continua aqui em Eclesiastes e ele aprofunda mais nos versículos 12 ao 13, ele diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo, ao insensato, os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são insensatez. E as últimas, loucura perversa. Mas isso é grave. Nós precisamos estar atentos. Qual é a palavra que tem saído da nossa boca? Qual é a palavra? A insensatez produz, primeiro, desperdício de tempo. Quantas vezes a gente aquela discussão que não leva a nada? Ou fica ali horas, preso em situações que não está edificando nada. É isso que Salomão quer dizer, o que é uma mosca sendo colocada num bálsamo, num unguento. Ela estraga. Nós somos como um vaso. E esse vaso está dentro de nós um líquido precioso, que é o Evangelho. Como que nós temos trabalhado o Evangelho na vida das pessoas que estão próximas de nós? Como?
Como ele está dizendo aqui, é uma palavra insensata no curso de uma vida inteira. Amados, parece que é uma coisa pequena, mas a pessoa vai perdendo o temor e aí começa a falar coisas cada vez mais que não edificam. Nós somos o bom perfume de Cristo. Que coisa tremenda. Sabe, mas eu fico pensando assim, né? Eu já ouvi dizer que quanto melhor o perfume, menor é o frasco. Não é isso? Só que a gente tem um Deus que é provedor, que é tão longânimo, tão maravilhoso, né? Que Ele nos completa. Ele não se limita a medidas humanas. Pelo contrário, Ele quer que a gente transborde. E que essa fragrância que está em nós alcance vidas, alcance aqueles que estão perto de nós. Nós devemos atrair pessoas. Porque se tem uma coisa boa, você está num lugar assim, você sente aquele perfume agradável, né? Que coisa boa, né? Essa é a graça que o Espírito Santo tem colocado nas nossas vidas. Atrair as pessoas com o conhecimento que nós temos de Cristo. Poder dizer assim que Ele é o provedor das nossas vidas. Mas não para aí. Então, em primeiro lugar, é como a gente tem observado, né? Como eu disse, como a gente tem observado a maneira que nós temos vivido a provisão de Deus no mundo. Em segundo lugar, eu queria destacar o seguinte: como nós temos observado a maneira como nós somos guardados pela provisão de Deus no mundo. Primeiro, como a gente tem vivido. E segundo, a gente tem consciência que o Senhor tem nos guardado. O texto lá em Mateus, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que pensam assim, nós temos tido conhecimento que nós temos um Deus que é provedor. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O quanto nós temos orado, clamado. O mundo, amados, o mundo está doente. O mundo está clamando pela manifestação da igreja. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está clamando para que a fragrância do conhecimento de Deus exale, trazendo paz, graça. Mas o que a gente vê são sintomas de decadência por todos os lados. Nós não podemos ficar indiferentes a isso. O quanto, amados, vamos ser sinceros, o quanto a gente tem visto esses noticiários, o quanto isso tem nos incomodado ou tem nos inquietado. Eu não posso crer que Deus é um provedor na minha vida e eu não manifestar isso para aqueles que estão inquietos. Porque a gente tem visto o mal com suas garras atacando, matando, roubando, destruindo. Tá uma situação tão assim terrível, amados, que a gente vê a criminalidade assim à luz do dia. Antigamente era à noite, agora é à luz do dia e ninguém faz nada. Outro dia eu estava andando no centro de Campinas, eu vi uma cena lá, eu parei e fiquei assim, ninguém fazendo nada. Hoje a Dani foi no mercado,
Chegou a passar as coisas, a moça inteirinha cortada. Inteirinha. Uma menina linda. Ela começou a chorar e falou: filho, por que você está fazendo isso? O Senhor te fez perfeita. Ela falou: uma menina linda, loira, olhos claros. Não pela cor dos olhos, por ser loira. Não é isso, mas eu digo que é uma menina perfeita. Mas se cortando. Aí ela virou e falou para Dani assim: você não viu minhas pernas? Aí ninguém veio naquele caixa. Isso é um milagre ali no Savenhago. Quem conhece o Savenhago ali do Orozimbo? Um milagre, não vi ninguém. E ela começou a falar. E ministrar o amor de Cristo. O Senhor te fez perfeita. Você é linda demais aos olhos do Pai. Amados, a gente tem visto as pessoas e como a gente tem se portado. As pessoas estão morrendo sem conhecer o Salvador. Sem entender que nós somos guardados pelo amor dele nesse mundo. Há uma depravação moral hoje que aplaude o erro. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos calar, nos inquietar. Aí você vai dizer: mas você vai fazer o quê, Chico? Mas a gente precisa orar. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Orar: Senhor, intervém nessa nação. Muda a sorte. O mal tem erguido a sua força para destruir, mas a mão invisível do Senhor tem dado provisão. Amados, Deus está sempre interferindo na história, com provisão. Esses dias atrás eu estava reunido com os irmãos lá, e o pastor Ion, de Porto Alegre, dando testemunho de como a igreja trabalhou lá. E ele agradeceu a nós também, porque nós participamos da oferta que foi levantada. A igreja do Brasil todo se levantou e eles reformaram casas. Primeiro eles começaram a fazer dos irmãos da igreja, aí começaram a ver a necessidade da rua, começaram a fazer das pessoas que não eram cristãs. Começaram a lavar, limpar, trazer geladeira nova, fogão novo, porque o dinheiro sobrejou. Amém. Aí sabe o que aconteceu, amados? 320 pessoas foram batizadas. Porque viram o amor da igreja, a fragrância do bom perfume se manifestando. Amados, o mundo se constrange quando o amor de Deus é derramado. Dissipa as trevas. E aí ele falou: essa semana nós vamos entregar a última casa. Sabe qual foi a última casa? A do pastor. Ele falou: eu não quero a casa se não for todos reformados. Não é justo. O rebanho está sofrendo e eu estou no luxo. Que coisa linda. Atitude de quem tem a fragrância do bom perfume. Amados, o quanto a gente tem amado as pessoas, o quanto nós temos demonstrado o amor de Deus através das nossas ações, através da nossa fala. Ou o que nós temos demonstrado através da nossa insensatez, da nossa indiferença. O quê? Eu anotei algumas passagens aqui que mostram a mão de Deus agindo. Foi a mão de Deus que tirou Israel da escravidão do Egito e os levou para a terra da promessa. A mão de Deus. E o tempo todo, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando a mão de Deus age, lembra o que nós lemos lá? Não vos inquieteis o que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de se vestir. Vocês se lembram que aconteceu alguma coisa interessante? Eles andaram por 40 anos. Os calçados não se gastaram, as roupas não se gastaram. E o Senhor mandava
a provisão. Esse é o Deus de provisão. Amado, se for necessário, Deus age com provisão na nossa vida. Hoje. Foi a mão de Deus que tirou Davi do pasto e o levou para o trono. E quão importante foi Davi no trono. Foi a mão de Deus que impediu os planos assassinos de Amã. Porque os planos de Amã era exterminar o povo de Deus, usando o favor dos persas. Foi a mão de Deus que livrou o povo da fúria dos reis, de imperadores. Sempre tem o dedo de Deus na história. Amados, a nossa sobrevivência em meio a um mundo tão hostil só é possível porque nós servimos a um Deus de provisão. É Ele que provê. Sabe, às vezes você pensa assim, mas eu sou um empresário bem-sucedido, eu sou um profissional bem-sucedido, eu estudei, eu me formei, fiz carreira. Amado, não se esqueça que é Deus que nos dá. E aí sabe o que acontece, amados? O nosso coração fica grato. Aí a primeira coisa que eu faço, eu sou generoso, porque eu reconheço que foi Deus que abriu as portas. Só que a gente tem um inimigo que é perverso. E ele quer que a gente pense com insensatez, que foi a minha inteligência, que foi a minha força, que fui eu que conquistei. Amados, isso é um pensamento do inimigo. É o Senhor que provê todas as coisas. É o Senhor. Porque Ele é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Amém. Amém? Que coisa tremenda. Eu gosto de um texto que está em Isaías 35. Alguém pode ler? Isaías 35, 4. Eu gosto muito desse texto. Porque ele fala quem é o nosso Deus. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Vocês percebem? A minha versão, Guilherme, diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Amados, é o Senhor é por nós. É Ele que nos dá graça. Sabe por que as pessoas são restauradas quando estão perto de nós, amados? Porque o Senhor tem colocado no nosso coração uma viva esperança. Amém. Que encoraja aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sem fé, sem esperança. O Senhor tem colocado no meu e no teu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que muda a sorte daquele que está sem esperança. Porque se a gente parar, amados, eu fico pensando, o que seria de nós se nós não tivéssemos o Senhor? Para um pouquinho e pensa, o que seria de nós? Em quem nós poderíamos confiar? No governo? No prefeito? Na polícia? Vocês percebem? Amados, são órgãos, são entidades, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. É o Senhor, é Ele que dá a provisão, é Ele que muda a nossa sorte. Amém. Eu estava contando para os irmãos, eu passei por uma experiência que eu nunca tinha passado. Eu não tenho medo de andar de avião, nada, né? Mas a gente estava voltando da aldeia, entramos no avião, aquela coisa, aquela pressão e tal. Aí, muita chuva lá em Cuiabá, né? O avião ia subir, a torre para. Aí você já fica assim, né?
Aí o piloto falou assim, olha, a torre impediu o nosso, mandou a gente aguardar. Aí ficamos lá um tempão esperando. Aí pensa bem, mais ou menos, viu? Foi um tempão lá. Chuva muito forte em Cuiabá. Aí para e pensa um pouco. Tem uns que começam a reclamar, mas eu tenho um compromisso, vai atrasar, vou perder as coisas. Amados, é Deus segurando. Aí se o piloto insiste, levanta e cai o avião. E aí? Foi desobediente, né? O que adianta a pressa? Amados, Deus. Sim, Deus no controle. Deus no controle. Sim. É isso aí, Maria. Amados, como nós estamos vivendo? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Nós temos exalado? Nós somos restaurados no Senhor. Amém. E na força do seu poder. Ele quer o melhor. Nós somos instrumentos nas mãos dele para dar uma palavra para aqueles que estão perto de nós. Uma palavra que transforma, que muda a sorte, que traz vida. O Senhor nos abençoa. Amém, queridos? E eu queria concluir. Para e pensa um pouco. O que uma atitude de insensatez pode causar na nossa vida? Ela pode mudar toda a nossa sorte. Às vezes pode parecer que não, é uma coisinha tola, amados. Muda toda a nossa sorte. Porque a primeira coisa que quando a insensatez na vida de um cristão, ela tira do cristão, é o testemunho. Tira o testemunho. E um cristão sem um bom testemunho não exala a fragrância. É um perfume com mosca dentro. Eu queria que, com muita simplicidade aqui, pedir para você, vigia, meu amado. Vigia, minha amada. Vigia. Porque tem muitas moscas soltas aí, querendo cair no vaso, querendo tornar-nos insensatos, querendo roubar de nós a fragrância do conhecimento de Cristo. Vigie. Tenha cuidado com a insensatez. Ainda que seja coisas pequenas, mas como eu falei, é nas coisas pequenas que começam as coisas grandes. Às vezes você está com o seu carro lá e no para-brisa vem uma pedrinha e faz um tec no cantinho. Não sei se você já teve essa experiência. O que acontece? Aquele teczinho você fala, isso aí não é nada, é só um... né? Daqui a pouco o negócio faz assim, ó. Você perde o para-brisa inteirinho. Uma coisinha pequena se torna uma grande coisa na vida de um cristão. Vigia. Porque nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo. A nossa ação é atrair as pessoas com a fragrância do conhecimento de Cristo que está na minha e na tua vida. Vigia, meu amado. Vigia, minha amada irmã. Vigia. Amém, queridos? Podemos orar? Eu não sei como está teu coração, mas eu quero fazer uma afirmação para você essa noite. Uma afirmação. Você é o bom perfume de Cristo. Creia nisso. Amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deixou palavras de consolo. Mas também, como o João Alfredo encerrou o louvor, dizendo, Senhor, que a palavra
venha nos exortar, nos ensinar, nos animar, nos encorajar. Eu quero continuar nessa fé do João Alfredo e rogar ao Senhor, Pai, nos anime, nos encoraje, nos fortaleça, nos dê intrepidez, coragem, santa ousadia para pisar numa tropa e saltar muralhas no nome de Cristo, e nós possamos exalar a fragrância do seu conhecimento, ó Deus, aonde quer que o Senhor tenha nos levado, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós podemos proclamar: abençoado será. Amém. Porque em nós há a fragrância de Cristo. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos.